Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências científicas, né? Antes da gente entrar propriamente no assunto dos artigos, né, que falam sobre ozonoterapia, a gente vai revisar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa importância da gente falar sobre as evidências científicas, o que são evidências científicas. Então, de forma geral, quando a gente fala de ciência, né, a gente fala de estudos, a gente fala de pesquisa, a gente associa tudo isso a pesquisas, a laboratórios, a pesquisa básica, a pesquisa com os animais, porque quando você quer provar, ou quando você quer dizer que algo ele é científico, que ele foi comprovado cientificamente, significa que aquilo passou por testes, que aquilo foi comprovado, que foi feito de uma maneira que é segura para que aquela terapia, aquele tratamento, aquele medicamento possa ser utilizado pela sociedade. Então, a ciência, ela requer evidências para identificar problemas, avaliar a acurácia de diagnósticos ou prognósticos, comparar e avaliar intervenções, descrever efeitos adversos mais raros, enfim. Através da ciência, através dos estudos que a gente vai buscar ali respostas para uma determinada pergunta, né, que pode estar relacionado a uma medicação, a um método, a uma terapia. E através de modelos, né, de estudos, vamos buscar responder essas respostas e trazer abordagem segura para cada terapêutica. Essas evidências científicas são produzidas por meio das abordagens experimentais diversas, adotando formatos de estudos que podem ser observacionais, estudos randomizados com intervenção, estudos de caso, revisão sistemática com meta-análise e opinião de especialistas. Bom, quando a gente fala, né, sobre esses estudos, eles vão ser categorizados, eles vão ser divididos de acordo com a força da evidência e o seu método, né? Então, existem várias formas de fazer uma pesquisa e a forma como aquilo é conduzido, o grau de evidência científica vai ser basado, né? Vai ser calculado ali, medido de acordo com que essas informações são apresentadas, da maneira como elas são apresentadas. Os níveis de evidências podem ser visualizados como uma pirâmide, né? Então, como a gente tem ali a figura, a gente tem ali uma pirâmide, onde as evidências mais fortes ficam mais no topo e as mais fracas na base. A quantidade de evidências disponíveis aumenta à medida que desce na pirâmide, mas a qualidade também diminui. Isso é inversamente proporcional. Bom, a base da pirâmide são os estudos mais curtos, os estudos mais limitados, que dispõem de amostragem menores ou demandas metodológicas menos restritivas, que os ensaios clínicos randomizados, que são estudos mais fortes. Os estudos genericamente chamados de observacionais, eles se enquadram dentro dessa base, que podem ser, do caso, estudos do tipo caso-controle, de corte, ecológicos e de intervenção. Os estudos observacionais também passam a ser utilizados em meta-análises por tomadas de decisão. Com isso, também passam a suprir dados para o topo da pirâmide em revisões sistemáticas e meta-análises, ou seja, existem vários tipos de estudos, né? Nenhum deles ele se torna menos importante do que o outro. Mas, como a gente falou, né, a maneira, né, como ele é feito, a precisão, a qualidade dos dados, isso vai trazê-lo para o topo da pirâmide, né? Então, a maneira que o estudo é desenhado para responder aquele tipo de pergunta, a forma como é conduzido, a quantidade de pessoas, tudo isso vai determinar a qualidade, né, dessa informação. Os ensaios clínicos, eles são estudos de um grupo de interesse que se faz uso de uma terapia ou exposição e é comparado, né, e é acompanhado quando você faz a comparação aí com o grupo controle. Diferente dos estudos observacionais, o pesquisador não interfere na exposição. Nesse estudo, o pesquisador planeja e intervém ativamente nos fatores que influenciam a amostra, minimizando assim a influência dos fatores de confundimento. Então, o que que vai acontecer num ensaio clínico, né? Ele pode ser randomizado ali, onde você tem uma escolha aleatória ou não aleatória, tá? Você vai ter ali um acompanhamento de pessoas que vão ser submetidos a uma intervenção. Como, por exemplo, a gente quer estudar uma droga, você quer avaliar ali o efeito de uma medicação. Então, você vai submeter uma quantidade de pessoas à medicação A ou à medicação B, ou você vai colocar um placebo ali para você comparar ao final de um tempo
tá, os resultados. Então, esses são estudos que vão requerer mais pessoas, vai requerer aí vários fatores de acompanhamento, de profissionais envolvidos. Então, isso vai gerar um resultado que é considerado aí com um nível de evidência maior do que um estudo observacional. A gente pode ter um estudo aí retrospectivo para avaliar, por exemplo, medicamento A, né? Pessoas que utilizaram alguma medicação no período de 5 anos atrás, que tem sim a sua evidência científica, tem sim o seu grau. Mas quando você faz um estudo ali no qual você consegue acompanhar prospectivamente, intervindo, isso vai trazer, vai gerar, né, um nível de evidência maior. Então, é assim que funciona nos ensaios clínicos randomizados. Eles são considerados padrão ouro para estudos terapêuticos. Bom, então quando a gente fala de pirâmide, a gente fala aí de um níveis de evidência científica, os estudos observacionais lá ficam mais para a base, né? A gente tem estudo transversal, estudo de relato de caso. Você pode relatar uma experiência que você teve no seu consultório. Isso traz sim uma evidência científica, né? Uma experiência que você viveu. Mas quando você faz um estudo com uma quantidade de pessoas muito maior, ele acaba se ali relativamente menos evidente no sentido de grau de cientificidade do que aquele que tem mais pessoas. Então, tudo tem o seu peso, ele vai gerar sim uma evidência, mas quanto mais você vai chegando para o topo dessa pirâmide, maior é o nível de evidência. Então, a gente tem aí subindo os estudos cohort, que já são estudos que têm uma quantidade de pessoas maior, são estudos aí prospectivos, né? Pode ter também estudos de cohort retrospectiva, onde você consegue analisar vários casos. Isso pode acontecer se você fizer uma pesquisa com prontuários de hospitais aí de 10 anos atrás, você vai ter muita informação a depender do que você está avaliando. Então, isso tem seu grau, sim, de evidência científica. Os ensaios clínicos randomizados, como a gente falou, conforme a gente vai subindo ali, né, na pirâmide, os ensaios clínicos randomizados, eles ganham aí uma maior evidência devido ao que a gente falou, a gente tem intervenção, a gente tem comparação. A gente consegue aí trazer mais aí segurança, né, na qualidade dessa informação. As revisões sistemáticas, ela tem um grau de evidência científica aí maior porque a gente consegue comparar vários estudos, inclusive aí estudos que já foram publicados de casos de ensaios clínicos, né, de casos clínicos. A meta-análise, ela já tem um nível de evidência científica maior, porque ele vai pegar, por exemplo, os vários ensaios clínicos randomizados que foram realizados em um determinado período e faz uma análise mais estatística, com uma qualidade mais precisa daquelas informações. Então, além de você ter a qualidade dos ensaios clínicos randomizados, você tem agora mais de um ensaio clínico randomizado sendo analisado e passando aí por uma análise estatística. Então, isso traz uma evidência científica muito forte. Bom, vale a gente lembrar aí que foi proposto aí por Murad, né, e colaboradores em 2016 uma nova pirâmide de evidência, que reflete a necessidade de uma abordagem mais flexível, baseada na qualidade da evidência. Então, não basta só a gente considerar lá o tipo de estudo, né, se ele é um estudo de meta-análise, se é um estudo observacional, mas aí ele traz aí, se a gente olhar para a figura, uma abordagem mais flexível, né, em vez de ser uma linha reta, entre esses elementos da pirâmide, ele traz uma flexibilidade, permitindo que a gente pare para refletir sobre a qualidade daquela evidência. Você tem um relato de caso que é muito importante, né? Para aquele contexto, você fez um estudo muito bem desenhado, que responde uma pergunta, pode ser que não seja uma meta-análise, mas ele vai ter uma evidência muito forte. E pode ser que também uma meta-análise tenha sido realizada não com tanto critério, então o que faz com que perca esse nível aí de evidência científica. Então, essa questão da flexibilidade faz a gente refletir sobre a qualidade do estudo. Então, é ler com atenção. As revistas hoje em dia, né, as revistas científicas, elas têm ali um comitê científico que faz toda essa análise dos estudos para aprovar ou não, né, para a publicação. Então, é extremamente importante a gente saber, né, e não simplesmente rotular por um tipo de estudo, dizendo que ele é mais ou menos evidente, mas sim analisar, né, a qualidade dessas informações. Mas e aí, ozonoterapia tem evidências científicas? É o que todo mundo tem falado, né? Assim, pessoas que não sabem sobre a ozonoterapia, pessoas que põem aí em questão se a ozonoterapia ela é válida ou não, se a ozonoterapia é nova.
Se a gente olhar aqui para o PubMed, né, esse é um site, um dos maiores sites de pesquisas clínicas dos Estados Unidos, se a gente colocar lá a palavra ozone therapy, como a gente colocou aqui, a gente vai observar o seguinte, ó, mais de 5.000 resultados, tá? Só para ozone therapy. E a gente vai ver que conforme vai passando os anos, esse número foi crescendo, né? Esse número de publicações aí foi crescendo. E aqui dentro dessa base de dados tem estudos de confiança, tem estudos aqui que têm graus de evidência científica, tá? Que são confiáveis, então, uma base de dados muito séria. Então, a gente vê aí que mais de 5.000 resultados. Como dizer que a ozonoterapia não tem evidências, né? As pessoas muitas das vezes desconhecem, não sabem do que falam, preferem dizer que não tem evidência, preferem dizer que não tem estudo, do que simplesmente parar para buscar a leitura e o conhecimento. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que muitos estudos publicados, né, atualmente, principalmente nos últimos anos, sobre ozonoterapia em variados aí assuntos. E mais assim, recente, a gente tem de notícia, né? Saiu agora no dia 21 de agosto de 2025, que o Conselho Federal de Medicina aprova a ozonoterapia, tá, para os médicos. Lembrando que outras classes de saúde, como enfermagem, como medicina, como biomedicina, como farmácia, como odontologia, já aprovaram previamente, sendo aí a primeira grande pioneira, né, a odontologia desde 2015, aprovando aí a ozonoterapia para, né, os cirurgiões dentistas. E agora a gente tem essa notícia aí mais recente, porque a gente sabe que era um grande, né, digamos assim, desafio, porque muitos médicos falavam aí nas suas redes sociais, mesmo sem conhecer que a ozonoterapia era algo proibido, que a ozonoterapia era algo experimental, mas agora o Conselho Federal de Medicina aprova a ozonoterapia através dessa resolução 2.445, bem novinha, bem fresquinha, para uso dos médicos. Ele vai falar algumas situações específicas, a gente vai falar rapidamente, mas lembrando que outras classes já, né, haviam aprovado. Então, lembrando aqui que ele fala aí dessa aprovação para os médicos, ainda não é para todas as áreas, né? Eles assim fala justamente sobre o uso da ozonoterapia como procedimento médico adjuvante no tratamento de feridas e de dor músculo-esquelética, tá? Então não é para todas as áreas ainda. Então é onde eles mais acreditam aí ter evidência científica. E aí eles colocam, né, no seu primeiro artigo que a ozonoterapia ela é uma prática adjuvante para o tratamento aí de feridas, úlceras de pé diabético, úlceras arteriais isquêmicas, feridas infecciosas agudas, úlceras venosas crônicas. Então, ele lista essas situações aqui, tá? Mas exclusivamente por via tópica, por meio de bolsa, que são as bags, os óleos, pomada ozonizada, nas concentrações e frequências pré-definidas em protocolos assistenciais aí, baseados em evidências científicas. A próxima liberação, né? Esse é o primeiro artigo. E depois eles falam também da ozonoterapia para o tratamento de dor, tá lá no artigo 3, como casos de osteoartrite de joelho, dor lombar por hérnia de disco. E aí eles vêm aí, assim, detalhando mais aí, isso é uma resolução, lembrando aí que é exclusivamente para o médico. Cada conselho aí de conselho profissional vai ser aplicado apenas aí à sua classe profissional, mas a gente considera aí um grande avanço para a ozonoterapia no Brasil, considerando que só no Brasil, assim, dos países que já praticam ozonoterapia, o Conselho de Medicina era um dos únicos aí, considerando com outros países do mundo que não aprovavam ozonoterapia para médicos, então a gente tem um grande avanço aí na ozonoterapia. Eu quis trazer isso, né, ao final dessa aula, porque a gente está falando do assunto aí de evidência científica, de relevância científica da ozonoterapia. A gente já discutiu aí na aula de histórico, né, de história da ozonoterapia no Brasil e no mundo, falando lá que ela foi utilizada na Primeira Guerra Mundial, né, inclusive, né, no tratamento de feridas dos soldados alemãos na Primeira Guerra Mundial. Então,
A ozonoterapia ela não surgiu agora, existem várias evidências científicas e estamos aí num momento de muita alegria para a gente continuar nesse caminho, né, de fazer o bem através de uma técnica segura, eficaz e melhorando a qualidade de vida das pessoas.